Um drama ainda maior para os comerciantes de Ribeirão. Além dos prejuízos por conta da quarentena, donos de bares agora sofrem com as ações dos bandidos durante a pandemia. Câmeras de monitoramento registram a ousadia dos bandidos, que levam dinheiro, eletrônicos e até fiação elétrica. Nesse bar, na zona sul de Ribeirão Preto, foram 4 crimes desde o fechamento por conta da pandemia do coronavírus. Na última ação, os ladrões levaram parte da fiação elétrica, deixando todo o estabelecimento sem energia. Em outra ocasião, foram levados uma chopeira, cafeteira e dinheiro do caixa. Até as luminárias da fachada já foram furtadas. Logo após o fechamento dos bares, nunca teve assalto, né? Nunca teve furto. E logo quando tivemos que fechar as portas, já começou 4 vezes. A primeira foi a mais assustadora, que levou bastante coisa, um prejuízo. E agora nas outras foram pequenos furtos, mais prejuízo para a gente estar reinstalando novamente. Para evitar novos crimes, a empresária teve que contratar uma empresa de monitoramento e divide as despesas de um segurança com outro estabelecimento vizinho. E agora é um momento de união, a gente une com os amigos. Então assim, eu venho aqui representar os outros comerciantes, que aqui na área do Jardim Sumaré, que a gente tem uma região de bares, bastante bares, a gente está se unindo para ver se a gente consegue melhorar o patrulhamento aqui para nós, a segurança da gente, que a gente não consegue dormir, vira e mexe às noites, a segurança me liga, um atrás do outro, passa na porta, passa devagar, eles olham o que tem, eles estão doidos para invadir e roubar tudo. Nesse outro bar, também na zona sul de Ribeirão, o prejuízo foi ainda maior. Durante 3 dias, bandidos furtaram 10 aparelhos de ar-condicionado e toda a fiação elétrica. Um baita prejuízo. Foram em várias etapas, né? Então, somando as etapas, a gente passa da casa dos R$100 mil. Nós tínhamos acabado de fazer uma grande reforma, né? Eles entraram dentro da casa, além de roubar o ar-condicionado, cabeamento de equipamento de som, projetor, telas de computador, enfim. Nós inauguramos, passou 2 semanas, nós fomos obrigados a fechar por causa da pandemia. Então é um prejuízo atrás do outro. Para entrar no comércio, os ladrões usaram um cabo preso no telhado. Como a energia foi desligada, as câmeras não registraram o crime. E os bandidos aproveitaram. Até bebidas foram consumidas. A saída foi reforçar a segurança para evitar outros furtos. Como a gente vê bastante viatura rodar por aqui, só que eles têm um bairro muito grande, né? Então, mas a gente queria muito mais ostensivo. A verdade é essa, está mais presente. Nesse bar, no Campos Elíseos, os bandidos também agiram. As câmeras de segurança chegaram a registrar a movimentação no interior do estabelecimento. Os ladrões levaram 3 televisores e um celular. Um prejuízo de quanto? Mais ou menos de 10 a 15 mil. Tudo isso foi no começo da pandemia, né? Fechamento do comércio. Estava parado aqui à noite aqui em Umbreu, passa pouca polícia aqui. E devido a isso, eles aproveitou pouco movimento e fez o roubo. O gerente conta que outros estabelecimentos comerciais do entorno também já foram furtados e cobra maior policiamento na região. Resolvi aqui no bairro Campos Elíseos, tenho mais policiamento que nós precisamos aqui e que socorre os comerciantes dessa área, que essa área é muito prejudicada, principalmente à noite. Para os comerciantes tem sido prejuízo em dobro, pelos crimes e pelo fechamento dos estabelecimentos por conta do novo coronavírus. Eu tinha um sonho, isso aqui foi um sonho conquistar, e hoje ver tudo no caos que está, chega a desanimar. A gente fica em dúvida, não sabe se consegue abrir novamente, não sabe o caminho disso. Você não pode abrir, você não tem faturamento, quer dizer, vai só fechando. Como é que você faz? Como é que você vai fazer? Vou tirar tudo, desmontar e ir embora? Então a gente ainda está muito preocupado. Estamos pensando? Sim, estamos pensando se vamos continuar ou não. André Costa para o Jornal da Clube. A PM informou que emprega o efetivo operacional nas áreas de interesse de segurança pública, onde há maior incidência criminal para o emprego do policiamento. Por isso, a importância do registro de boletim de ocorrência. Disse também que vai reforçar o patrulhamento. Agora, ao vivo, Samuel Santos traz mais informações. Agora mais essa, hein, Samuel? Um prejuízo atrás do outro? Pois é, Rafael, como a matéria mostrou, né? Não basta o prejuízo por não poder abrir o estabelecimento, agora os empresários também sofrem com a criminalidade. Para falar mais sobre esse assunto, eu converso com o advogado Daniel Pacheco. Doutor, com os bares fechados, bairros movimentados de Ribeirão estão desertos. A PM precisa reforçar o policiamento? Boa tarde. Boa tarde. Sim, na realidade, o que a gente precisa aqui é fazer um estudo sobre uma nova configuração da cidade.
Porque normalmente você tem bairros que são mais movimentados, bairros que são menos movimentados, e a PM faz a distribuição das viaturas de acordo com isso, né? Que também é um número limitado, eles não podem colocar viatura na cidade inteira, né? Então, com o comércio fechado, essa configuração muda. E daí o que precisa acontecer? A PM precisa estudar a nova forma de movimentação da cidade para colocar o policiamento onde ele está sendo necessário nesse momento excepcional. Quais outras medidas os comerciantes podem adotar para mudar essa realidade de furtos? Então, eles vão ter que tomar algumas medidas privadas também, né? Então, desde passar por segurança privada, né? Contratar empresa de segurança, alarme, câmeras, e também pode ser uma opção muito interessante, né? Apesar de um pouco onerosa, colocar um seguro. O comerciante pode instalar um seguro, que daí se houver algum prejuízo, né? A empresa seguradora reembolsa. Também pode ser uma opção interessante. Como a gente viu neste momento, o prejuízo é dobrado, né? A situação que já era complicada fica ainda mais difícil. Sem dúvida nenhuma, né? Porque o comerciante vai ficando numa situação extremamente delicada, né? Porque eles já estão aí sem trabalhar da forma normal, né? Há mais de 2 meses e além disso, né? Além de não ganhar nada, ainda estão experimentando prejuízo. Isso é bastante grave para a economia, né? A união dos comerciantes neste momento faz a diferença? Sem dúvida nenhuma. Talvez isso seja a medida mais importante, né? Porque o que vai acontecer? É fundamental, principalmente em cidades do interior, aqui da nossa região, que exista essa comunicação com a comunidade, né? Essa comunicação com os vizinhos, com os outros comerciantes, porque isso acaba funcionando melhor para prevenir os crimes do que a própria polícia. É claro que policiamento é importante, começamos falando sobre isso, né? Mas você ter essa união, ter essa vigilância, né, que acontece entre amigos, entre conhecidos, funciona ainda melhor. Na maioria das vezes, os bandidos cometem os crimes porque tem gente para receber esse produto. A polícia deveria intensificar as atividades contra esses receptadores? Isso é outra medida fundamental, né? Isso é uma coisa que tem que acontecer, porque é a lei da oferta e da procura. Então, só existe o ladrão porque existe alguém que vai comprar a mercadoria. Porque o ladrão, normalmente, ele não fica com o que ele furta, né? Ele vai querer transformar isso em dinheiro. Então, se a gente tira o receptador, a gente acaba também prejudicando demais o trabalho de quem está roubando, né? É mais ou menos o mesmo problema que acontece quando a gente tem tráfico de drogas. Só existe o traficante porque existe o usuário. Então, é exatamente a mesma coisa. Ok, doutor. Muito obrigado pela sua participação. Bem, daqui a pouco eu volto com o presidente da CIRPRE para repercutir esse fechamento, esse novo fechamento, a regressão de fase aqui em Ribeirão Preto e também em outras cidades da macro-região. É com você, Rafael. Até já, Samuel.